Olá, amigos. Graças a Deus. Uma boa noite para quem é da noite. Um bom dia ou uma boa tarde. Como vai ficar gravado aqui também, depois a gente vai postar no YouTube, a gente já dá até um boa tarde, bom dia. Desde já, agradeço a presença dos amigos que porventura puderam nos agraciar com suas perguntas ou com suas colocações, levando em conta que o Edson Rosa apenas vai fazer algumas ponderações e colocações mediante o que eu creio e o que eu acredito, que com certeza não é a verdade absoluta. São análises e reflexões dentro deste tema dessa live, ok? Já ia me esquecer. Eu estou, graças a Deus, hospedado numa casa de amigos evangélicos e eles moram num lugar um pouco barulhentinho, de moto, de carro, então se der algum barulho, tranquilo. Faz parte dos efeitos sonoros. Graças a Deus, viu? Então, boa noite a todos. E o tema de hoje é... Olha só, estou precisando numa casa espírita, não lá se fosse, de seres evangélicos, mas eles aceitam a gente fazer isso de boa, extremamente aberta. O tema hoje é: qual a nossa missão espiritual e como melhorar a nossa sintonia com os nossos guias? Né? A maioria fala, mas eu não sinto nada, mas eu não vejo nada, eu não percebo nada, porque eu tento falar com ele, eu tento sonhar com ela, né? Isso se for homem ou mulher, mediante ao que o médium crê e acredita. Então as pessoas têm muito esse questionamento. E qual é a minha missão espiritual? A missão espiritual é viver. Mas, infelizmente, o que mais a gente faz é sobreviver à própria vida. Então hoje a gente vai dar algumas colocações dentro de um olhar universalista e não menos espiritista, né? De uma forma genérica e respeitosa, valeu? Se alguém tiver alguma pergunta, fiquem à vontade, senão eu já vou fazer um curto prólogo sobre isso. Vamos lá, então. Primeira coisa, deixa a moto fazer o barulhinho dela ali. E eu tomar meu chazinho de gengibre. Primeira coisa, qual é a nossa missão espiritual? Se eu procuro uma religião, eu procuro afinar o meu senso de humanidade. Toda religião, ela afina, refina, ela rarefaz o nosso senso humano. O nosso senso humano não é animal. O nosso senso humano é de homem sapiens, que pensa, que raciocina, que sabe discernir e que concebe as coisas entre a verdade e a mentira e o bem e o mal. Então, as religiões, que eu não critico, seja o nome que for, muitas pessoas dizem, a motinha de novo, muitas pessoas dizem que ela coliga o homem com Deus. Particularmente, eu creio que ela coliga muito mais o homem com o homem, mediante ao que ele se crê, mediante ao que ele concebe e perante ao que ele se acredita, vamos dizer assim, como um ser pensante, como um ser que sente, como um ser que se emociona, a se aceber, a se conceber, a desfrutar e a se perceber mesmo a um agrupamento, né? Ou a um templo, ou a uma casa, ou uma dita religião. Pode parecer que o Edson está enrolando, mas não estou enrolando não. Estou sendo bem direto e de uma forma bem respeitosa para dizer que religião não muda ninguém. Agora, a religião, para mim, como universalista, ela fundamenta um senso humano de compartilhar, de dividir, de cumpriciar. A religião, ela nos dá isso quando ela é guiada num senso humano, pensante, sensível, que tem como ápice Deus, um Deus acima do homem, um Deus além da religião, um Deus muito, mas muito mais importante do que o culto religioso. Entende? Uma religião que preconiza isso, um Deus que permeia, que transpassa ela, mas que não só está nela, mas está em outras também, com certeza é uma religião de homens sapiens, que estão se humanizando com uma fé raciocinada, que estão se amodestando, se adotrinando com uma sensibilidade mais refinada. O contrário disso, uma religião feita por homens, onde só o seu Deus pertence a ela, seja o nome de orixá ou de Espírito Santo pertence a ela, pode ter certeza que é um senso de agrupamento de pessoas que vão
reter em si a sua verdade una e absoluta mediante o que ela se crê e ao que ela acredita. Aonde que entra a espiritualização nisso? Simples. Quando nós temos uma mente aberta, por exemplo, pertenço a Umbanda, ou Evangelho Testemunho de Jeová, ou Assembleia de Deus, ou Espiritismo, mediante a filosofia de Allan Kardec e dos Espíritos, ou Budismo, e eu tenho que a minha religião é uma passagem não fixa, é uma estrada, né, que vai aos poucos que eu vou trilhando, me fixando cada vez mais ao amor por mim mesmo e ao amar incondicional aos outros, principalmente sem julgar, mas analisando, refletindo, sem julgamento, né, mas sempre com um olhar de amor, que é justo, com certeza o meu senso de espiritualidade, ele não vai ter tanto apego à forma, modos e maneiras de como o Espírito, como Deus, como o Santo ou Anjo de Guarda tende a se transparecer ou se parecer para mim, por mim e em mim. Sendo assim, eu dou a este Espírito o meu livramento, que o carrego do mentor é o seu pupilo. Pode ter certeza disso. Ou os mentores que trabalham comigo que sabem, né? Posso falar por mim. Tô brincando, mas por mim, com certeza, eu sou um carrego aos meus mentores e guias. Porque muitas das vezes a gente quer que o mentor se caracterize exatamente da forma que eu tenho o meu senso de religião, não a minha religião. Porque muitas vezes, por exemplo, a Umbanda preconiza amor, verdade, justiça e caridade. A doutrina espírita, né, a filosofia evangélica Pentecoste é amor puro. Agora a gente não pode dizer que os pertencentes a essas religiões, mediante o que eles creem como religiosidade, têm um amor, têm um senso de justiça ou um senso de caridade tão qual puro ao que tem como lema a sua religião. A gente tem que separar muito a religião do ser humano que se tem religioso, de todas. Fazendo isso, a gente vai ver que, se eu tenho a mente aberta, entendo que o Oxalá, Oxaguian, que eu sou filho de Oxaguian, é uma frequência de Jesus, e eu entendo que ele não é meu, ele transpassa por mim, como pode ser de qualquer um, de um pastor, de um evangélico, de um presbítero, pode ser de uma Ana, né, que é o nome que se dá a quase como se fosse um degrau para pastor como mulher, Anas, né, no meu tempo se fazia isso, ou qualquer outra religião, pode ser um budista, se eu entender que Oxalá está neles também, pouco me importa se o Oxaguian vai vir em vulto de um lençol branco ou eu tenho que incorporar para ele existir. Ele apenas existe. Agora, o Oxalá ele vai existir na minha concepção refinada de ser humano. Ele vai existir eu em olhar o outro com carinho, eu olhar o outro com amor, eu perceber o outro com ternura, eu perceber o outro com ternura e perceber a mim mesmo com a bravura de sempre confiar que tudo pode mudar e sempre para melhor, porque eu tenho o benemérito de pensar por mim mesmo e de sentir por mim próprio. Isso se estende a qualquer senso religioso. Então pouco vai me importar se eu fechar os olhos e eu não sentir Oxalá. Eu sei que ele está no meu lado. Eu tenho certeza que ele está, mesmo que ele não esteja. Ele pode até não estar, mas ele é um Oxalá. Ele é um espírito mais evoluído. Isso vai ao Oxum, Dr. Bezerra de Menezes, Dia da Cruz, Tasso de Souza, Joana de Ângeles, Meimei, aos santos católicos, a Nossa Senhora, São Jorge, a Santa Bárbara, a Santa Rita de Cássia. Porque a gente muitas das vezes quer que os mentores sejam como um chaveiro, que a gente tira do bolso, bota do bolso. Tira do bolso, bota do bolso. Né? O Edson acabou de falar que o Oxalá está do lado dele, mas eu não preciso prova. Eu não preciso que o Oxalá me prove, que os guias me provem que eles estão comigo. Eu sinto eles comigo todas as vezes que eu olho alguém com um olhar de julgamento e logo uma energia dentro de mim diz, não julgue. Olha o Oxalá falando aí. Eu sinto o orixá dentro de mim, ou o espírito dentro de mim, ou o nome que vocês queiram dar, no momento que eu tenho raiva e algo dentro de mim fala, cala a boca, fique quieto, demonstre a sua fé raciocinada. E de uma hora para outra eu posso até continuar irritado, mas por dentro algo me trava. Com certeza não é o ódio, é o bom senso da educação. Aí é o orixá. Mas como nós vivemos um mundo hoje que eu não estou repreendendo as pessoas, não estou julgando mais de médiuns carentes,
a gente carece de provas externas que o próprio guia existe, provas externas que o mentor está junto, provas externas que Deus vibra, provas externas que o santo está ajudando, e quando não, como eu falei aqui na última live, a gente precisa de uma prova que nossa fé, ela existe através de energias viscerais, né? Você tem que sentir dor de barriga para dizer que ela existe. Só falta isso. Porque se você apenas intuir e se inspirar com algo bom, não basta para o grau de carência de muita gente que necessita levar o nome do mentor na frente e depois o dela. Ou quando não, que não é julgo meu, né? Tudo é o mentor, tudo é o guia. Ou quando, muitas das vezes, tudo é os nossos irmãozinhos que nós encrasuramos como obsessores. Eita, nós. Então, uma das coisas que eu aprendo como médium, esses mais de 30 anos de trabalho mediúnico, né, de incorporação psicofônica em si, que eu toco muito, as pessoas muitas vezes não gostam, porque quando a gente fala que a maior liga com o mentor é fé raciocinada, reforma íntima, conduta, caráter, princípios, integridade, a maioria das pessoas que me seguem, tá? Porque eu sou muito sincero. Teve uma amiga que falou para mim até esses dias: poxa, Edson, como você tem seguidores? Eu não sei, eu tenho amigos. Então não dou muita bola para seguidores ou não seguidores. Mas a maioria fica brabo porque querem mágica. Acho que um ebó, que uma oferenda atrai entidade, só se for uma entidade faminta por coisas materiais, né? Mas aí também eu não vou entrar nesse contexto porque existem oferendas e rituais que não é que atraem entidades de luz para a gente. Eles movem energias da Mãe Terra porque a gente não se abstém de si mesmo. Mas eu não vou entrar nesse contexto. Mas o que mais atrai os nossos guias, os nossos mentores, é a lei da sintonia. Até onde eu sei é isso. Posso estar muito errado e provavelmente eu vou morrer com esse erro, porque eu não conheço outra energia a não ser se empoderar da própria vida interior, se fazer mais lúcido da sua fé raciocinada, para que o mentor nos gabarite a uma maior sintonia com ele, a uma maior reflexão e análise com ele, a uma maior comunhão com eles, porque muitas das vezes a gente até está todo lascado, está nem aí para a espiritualidade, está o mentor no lado, só que a dificuldade não é dos mentores nos comunicar com nós, é de nós tirar toda essa casca, todo esse peso grosso de sofismo, de achismo, né? de ter, de manter, de formas, modos e maneiras, e essa coisa de arquétipo dentro e por fora da gente, porque também se não for o mentor nos moldes que a gente crê, e quase sempre moldes humanos, entre tolos e imbecis, que a gente muitas vezes torna os nossos mentores assim, né? Não que eles não são, mas tornam. O Ogum briga com Xangô, Nhansan, quando tá braba, joga a trovoada. Olha, cuidado com o Exu que ele vai te fazer mal. Ó, o espírito tal, cuidado. Isso aí pra mim não é mentor, isso pra mim é obsessor. Tá? É coisa de gente maluca. Eu não estou julgando, eu não estou dando nome, mas não tem lógica você adorar e crer e se fazer de fé a um ser que é pior do que nós, seres humanos. Que carga é este de mentor e guia? Se ele briga entre eles, se ele é todo cheio de mania, cheio de ciúmes, de inveja, todo cheio de rancores. Então a gente precisa entender que a lei de sintonia com os nossos mentores é um trabalho nosso. Não é um trabalho que uma oferenda resolve, é um trabalho nosso. Não adianta fazer o evangelho no lar, se você no seu lar não faz o evangelho do bom senso. Não adianta você fazer trocentas orações para Deus, se a oração do convívio é uma ruidez de gritaria, de berros e bateres de porta. Então precisa sim, nós nos sintonizarmos com o princípio espiritual, religioso que seja, que eu não tenho nada contra a religião de ninguém, que as pessoas seguem. Então o que liga aos nossos mentores é um senso de refinamento moral, ético e de conduta de integridade humana, e principalmente em primazia, em primeiro lugar também, primando a sintonia com o senso crístico, do não julgamento, de não fazer ao outro o que você não gostaria que fizesse a você mesmo. É muito simples, mas, como diz uma preta velha, a vovó Azula, o simples é tão simples que ele se torna difícil. Porque se é simples para mim, é para qualquer um. Ah, e qualquer um não é que nem eu, porque eu sou melhor que os outros. Aí fica difícil, não é? Sobre a missão, vou falar bem rápido, já passou 14 minutos. A nossa missão no senso espiritual é crescer como seres humanos, né? É crescer como humano.
A gente tem um cacófito e uma mania, eu já falei isso uma vez aqui. Eu traí minha esposa, eu errei, foi humano. Eu traí meu marido, eu errei, foi humano. Eu dei um tiro na testa do trombadinho que tentou me roubar, eu me defendi, eu errei, porque eu sou espírita, mas eu sou humano. Eu bati na minha esposa, eu sou humano. Eu fiz coisas erradas, eu sou humano. Isso para mim, com toda sinceridade. Para quem estuda a espiritualidade em qualquer lide espiritual, desde o evangelho bíblico, entre aspas, comum, né, Pentecoste, do Velho Testamento ao Novo, desde a doutrina espírita, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, a qualquer livro de Umbanda, eu evoco as pessoas a mostrar uma página aí que diga que é humano ser agressivo, intolerante, que é humano fazer o mal ao outro. Se as pessoas disserem que sim, eu acredito. Eu estou errado, mas vou morrer errado, porque o senso humano, mediante a própria doutrina dos espíritos, é mais evoluído do que os animais. A gente entende que é humano ter os reflexos da dualidade em si, mas é uma propriedade humana ter a escolha interior de se nutrir no mal ou não, e de acometer o mal ou não. Então não é humano ficar errando a torto direito na vida dos outros. É humano nós, como missão espiritual, evoluirmos. Entendeu? Se eu estou errado, Cristo Jesus está errado também, quando ele pede para a gente dar a segunda face humana, porque o animal já te bateu. Aí você vai bater também? Então dá a segunda face humana, entre aspas, aos nossos inimigos, com o nosso exemplo, ou até com a justiça da terra, mas não revida no mesmo timbre, porque nós não somos bicho, nós somos homens sapiens. E estamos ensaiando para realmente usar um pingo de uma verdadeira sabedoria. Valeu? Agora a gente começa a tentar responder a alguns amigos dentro do meu ponto de vista e presa a minha análise, que não é a verdade absoluta. É apenas apontações para as pessoas refletirem em cima disso e muito mais além. Valeu, meus irmãos? Estou aqui como dono da verdade, não. Uma amiga chamada Célia, eu acho que ela é de Santa Cruz, eu não me lembro. Perdão, viu, Célia? É Célia Darcy, se eu não me engano o nome dela. Depois que descobri minha missão, minha vida deu um salto. Sim, minha amiga. Mas a missão da gente é muito interessante. As pessoas associam a missão dela como religiosa. Espírita, ele não ia ensinar outras pessoas, ele ia ensinar só aos espíritas. Então a missão de Chico foi ser humano, espírita. Por isso que tem muita gente de outras religiões que eu conheço, até evangélicos, eu estou na casa de alguém que respeita Chico Xavier, é uma evangélica da Assembleia de Deus que tem o livro Segundo o Espiritismo por causa de Chico Xavier. Por quê? Porque Chico teve uma vida de um humano de luz, não de um espírita do bem. Ele foi além do senso de sua filosofia religiosa. E assim se vai a qualquer pessoa. Aí vem aquela coisa, mas Chico Xavier era um ser de luz. Mas, pelo amor de Deus, todo ser tem a sua capacidade de luz e como todo ser se limita na mesma. Ninguém está aqui se comparando a Chico Xavier. A gente tem algo muito feio. Mas Chico Xavier, e Francisco de Assis, eles tiveram o tempo deles, eles foram eles, que bom. Eu sou eu, você é você. Vamos fazer por nós um agora? Então, não é comparar. É se empoderar de si. Então, um católico que tem o mesmo senso humano de Chico, ele pode ser um católico bom, mas ele é um humano que se faz um bem para todo mundo. Então, a maior missão da nossa vida é se humanizar num senso comum de amar, de amor aos nossos semelhantes. Porque se não é a nossa missão e a nossa missão é só religiosa, pode ter certeza, a tendência é cair no fanatismo, na idolatria, cair no exclusivismo de que o meu é melhor que o teu. E o que eu faço é superior ao que você nutre. Fica difícil. Humanamente falando, é o que a gente vê por aí. Então, eu estou sendo aqui prolixo até. Perdão pelo barulho. Eu estou sendo prolixo até, mas tudo que eu estou falando é baseado no livro Ação e Reação de Chico Xavier. Para quem quiser ler, está lá, pelo Espírito André Luiz. No livro Os Mensageiros, que é muito bom para qualquer médium, seja de Umbanda ou não de Umbanda, que também é de André Luiz, por Chico Xavier. No livro Obreiros da Vida Eterna, também é muito bom. E no livro Mediunismo, de Edgar Armon. Para quem quiser ler, está lá o que o Edson está trazendo. Eu só estou adaptando o meu linguajar.
todos os livros espíritas em si. E para quem quer ler, quem é de Umbanda e acredita, pode ler aí Os Guardiões de Robson Pinheiro, A Missão da Umbanda de Raumatiz, de Norberto Peixoto, ou O Exu da Meia-Noite, de Rubens Saraceni, Exigme, já desencarnado. Tá tudo lá, tem nada de novo que eu estou trazendo. Mas o ser humano, como diz o Preto Velho Benedito, gosta de firula, gosta de rodeio, né? Cada um com o seu tempo. Valeu? Vamos lá então. Ó, o amigo Yuri Silva, salve meu irmão, é de aqui de Porto Alegre, né? É um zelador aí de Umbanda, muito querido, é um sacerdote amigo meu. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Vamos ver aqui. Tem uma amiga chamada Mônica, ela é lá do Rio de Janeiro, se eu não me engano, acho que é Niterói, né, Mônica? Me perdoe se eu estou errado. Então podemos dizer, é a pergunta dela, que a sensibilidade é o nosso filtro? Boa noite, poeta. Bom, poeta todo mundo é quando poetiza em paz com a sua vida, né? Consciente ou não. A naturalidade não é consciente, ela é ciente de si. Então a gente entende assim. A sensibilidade espiritual, ela é a trilha da nossa missão espiritual. Não é a nossa mediunidade que é a nossa missão. A nossa mediunidade é a carapuça, a nossa mediunidade é a luva, a nossa mediunidade é o teto, mas não é a casa. É a luva, mas não é a mão. É a carapuça, mas não é a cabeça. Por isso que eu repito, a mediunidade, ela não precisa o médium ser bom, ser ruim. Ele pode não prestar, ele vai ser médium. Mas a sensibilidade é difícil. Quem tem uma sensibilidade apurada ser uma pessoa má para outra. Porque, a princípio, por si mesma, ela já se ama. Nós só somos maus aos outros porque nós já achamos muito maus para nós mesmos. Porque não temos amor próprio. Aí a gente revida tudo com brutalidade. Tudo com disputa, não com cumplicidade e leveza. Como pode associar, Mônica, a sensibilidade que envolve a tua pergunta como filtro em senso de missão espiritual e de coligação com os nossos guias? Total. Nós nos coligamos com os nossos guias pela sensibilidade, não é pela mediunidade, pelo amor de Deus. Tá lá, e os livros dos médios, tem na internet, bota no Google e baixa ali e lê. Aonde que está escrito nos livros dos médios que a gente se liga com os nossos guias? Ouve bem, nos ligar com os nossos guias, não é trabalhar com os nossos guias. Trabalhar com nossos guias eu vou incorporar, então é psicofonia, é mediunidade. Agora, me ligar com o Pai Benedito, com Pena Branca, com Ramatiz, ou seja lá quem for, vai ser a minha sensibilidade. Olha como funciona isso, é muito legal, porque os nossos guias, nós nos ligamos com a nossa mediunidade para trabalhar para os outros. Ou para fazer algum trabalho para os outros, ou para participar em grupo. Quando a gente quer para a gente, mesmo sendo médium, é muito difícil você ter uma referência do seu mentor. Você vai ter muito mais pela tua sensibilidade. Que se tiver apurada, vai ser utilizada a tua clarividência, ou a tua audiência, que é mediunidade, mas se não tiver apuramento da tua sensibilidade, como é que você vai se ligar com o seu mentor? Que é isso que as pessoas não entendem. Porque se fosse o contrário, bastar eu ser médio para chamar o meu mentor ele vir, ele seria o meu chaveirinho. Que eu dissesse agora, nesse exato momento, eu quero que o Pai Benedito venha porque eu vou fazer uma live. E aí dele não vir, ele tem que vir. Olha, até então eu estou olhando aqui as paredes, eu estou dentro de uma cozinha, eu não estou vendo ninguém. Pode até estar algum espírito, mas eu não estou vendo. Mas a minha sensibilidade e a minha fé raciocinada diz que mesmo eu não vendo, eu sinto bons fruídos de muitos espíritos da egrégora de evangélicos, graças a Deus, e sinto uma energia de um caboclo que eu não sei quem é. E aí? Me importa qual é o nome do caboclo? Não. Me importa quem é esses espíritos? Também não. Mas a sensação de paz e de levezas que eles me trazem me dá conforto. E não me bota num confronto de fé raciocinada ou não. Entendeu, minha amiga Mônica? Então, por isso que é muito difícil para muitos médios, porque são médios de verdade, quando é para trabalhar, trabalham, sentem arrepio, vê, enxergam, ajudam todo mundo. Que essa é a meta da mediunidade para os nossos mentores. Eles não são produto de supermercado que a gente estrala a mão, eles têm que vir. Entendeu? Aí eles trabalham com o coletivo. Eles não são mentores enclasurados a uma família que estrala o dedo e diz: ai, meu filho está doente, vem mentor. Ai, minha dor de barriga, mentor. É meio estranho. Pode até acontecer do mentor vir, mas é estranho. Agora, quando o médium está sozinho, que nem o Edson está,
ele com ele mesmo e com vocês, no caso, mas quando eu estou sozinho, se eu fizer uma oração, é óbvio que a minha oração em frequência ela vai até os meus mentores ou outros. Primeiro vai para os obsessores, porque sou ser humano, é a realidade. Mas as pessoas não querem pensar isso, elas acham que porque fez obrigação de santo, porque fez obrigação na Umbanda, porque faz o evangelho, basta. Porque pertence a uma religião, já bastou. E não é assim. Porque um mentor de luz, mesmo que ele trabalhe apenas numa linha espiritual, ele é um mentor de luz. A gente, é engraçado, a gente abre o livro dos espíritas, a gente vê que para André Luiz ser um espírito guia, sei lá, sem se ele é guia ou não sei, ou mentor, ele ficou 8 anos no umbral, ele teve que ser aceito pelo nosso lar. Quem quiser ler, pode ler. Ele passou aprovações, não que os espíritos deram, mas que ele se colocou, amargas na vida dele. Então ele foi gabaritando nos 16 livros dele, para quem lê até o final os 16 livros de André, o quanto ele evoluiu como moral espírito, moral em espírito. Para depois ele ser um guia de alguém, quem sabe, e escrever com Chico Xavier. Ele não saiu escrevendo o que ele queria. Para um espírito espírita é válido ficar 8, 10, 20, 30, 40 anos estudando no plano espiritual para se gabaritar com o psicológico nosso, todo entulhado de mania, de angústias, todo entulhado de frustrações, e o mentor, talvez, antes de ser mentor, assim também está, porque ele precisa se elevar para transmutar tudo isso. Então é válido para os espíritos na doutrina espírita. Por que na Umbanda não? Já que a gente muitas das vezes fala, eu já falei com bandistas que falam, nossa, os espíritas são preconceituosos, mas o meu guia é evoluído. Mas se ele é evoluído, por que ele não? Você entende? Então, um espírito de grau de guia e de mentor, ele tem muito mais o que fazer de que estar no lado do Edson Rosa dando live para as pessoas. Ele tem muito mais o que fazer de que ele ficar socorrendo a minha família todas as vezes que eu preciso. Não é assim que funciona, eu preciso ter fé raciocinada. Então, quanto mais eu vou me amadurecendo, mais eu vou me refinando, mais o mentor, ou os mentores ou os guias, vão deixando impressões em mim da permanência deles comigo, sem eles precisar estar colado em mim. Mas isso é difícil, repito, para pessoas que têm muito apego, para as pessoas que são dominadas pela carência. Elas querem prova e testemunho externo que sua fé, mesmo ela entulhada de carência e de ansiedade, seja correta. Fica difícil. Fica difícil. E mesmo assim, os mentores de luz, muitas das vezes vêm, ajudam, auxiliam. Não estou dizendo que eles não vêm. Vêm. Mas toda hora, é meio estranho para um espírito evoluído ficar como Maria, resolvedora de situações. Valeu, meus amigos. Vamos ver aqui. Só um momento. Tem um amigo chamado Richard. Ô, meu irmão, é de Florianópolis, né? Saber relacionar-se bem com todos na sua pura autenticidade. Perfeito, meu irmão. Ser autêntico não é ser bom, é se fazer melhor. Você ser autêntico, onde você está, você já sabe que o Edson é estourado, irritadiço, mas educado ao ponto que se eu não gostar de algo, eu calo a boca, viro as costas e vou embora. É simples assim. Tem estresse. É ser autêntico. Você não precisa ser bruto, você não precisa ser estúpido com as pessoas. Né? Mas ser autêntico também, na maioria das vezes, você precisa pegar a verdade e dizer, tá, verdade, toma, eu não te quero. Fica com outro, vai. Vai ficar com outro, verdade. Deixa eu ficar com o meu estado de paz. Entendeu, meu amigo? Tem uma amiga chamada Tânia Abreu. Ela fala, Edson, por favor, sou da Umbanda, eu estou falando assim, tá, amiga? Mas existe mesmo a necessidade de frequentar um terreiro? Olha, minha amiga, eu faço as minhas palavras, as palavras de Raul Teixeira. Faço as minhas palavras, as palavras do próprio pai Rubens Saraceni, que eu tive a honra de conhecê-lo pessoalmente, nas 6 palestras que eu ouvi. E faço as minhas palavras, as palavras de Norberto Peixoto também, que eu já participei de 2 palestras dele. Tanto Raul Teixeira, Norberto Peixoto, que é de Umbanda, Raul Teixeira espírita, e Rubens Saraceni, já falecido, falam a mesma coisa, eu falava a mesma coisa. Quando você entra numa casa espírita ou uma casa de Umbanda, para desenvoltura e disciplina mediúnica, é recomendado frequentar um templo de Umbanda, porque só você vendo como os outros se tratam
e percebendo como você se retrata mediunicamente falando, vai te dar uma maior disciplina mediúnica e uma maior evolução da tua sensibilidade. Então você precisa perceber isto. Isto, obviamente, abre aspas, em casas sérias, que estudam a mediunidade além dos rituais e estudam a mediunidade além da liturgia. Tipo, mediunidade é independente do que você veste, do que você faz para fora. É dependente do que você nutre por dentro. Vamos deixar bem claro, fecha aspas. Sendo assim, vai lhe fazer bem. Por exemplo, numa casa de umbanda bem estruturada, séria, com tambor ou não, com barulho ou não, se incorpora um caboclo em mim. A pessoa lá da porta, ela sente o fluido também. Ela pode até achar que é o mentor dela. Talvez pode ser o meu caboclo, meu, entre aspas. Porque a irradiação do espírito flutua e gravita por toda a atmosfera astral do campo magnético da corrente. As mesmas leis das incorporações numa casa espírita regem uma casa de umbanda. Quem faz a diferença são nós aqui no plano astral. Agora, os trabalhos são diferentes também no plano astral. Mas quando se trata de mediunato, mediunidade, sensibilidade, é a lei de sintonia, é a mesma. Numa casa espírita, se você sente um obsessor que morreu afogado, um tosse num canto, o outro começa a quase vomitar, e o outro lá dá falta de ar, e o outro diz, meu Deus, eu estou me afogando. Todos estão sendo mediunizados por um espírito só. Mas para acontecer isso numa casa de umbanda, para as pessoas entenderem que isso não é fingimento nem mistificação, isto é uma aprimoração mediúnica e de sensibilidade psicossensorial, porque daí você vê o que é teu, o que não é teu, o que é verdade, o que é mentira, até pelas referências do outro ou pelas estipulações do outro. Por isso que necessita ter grupos de médium numa casa de umbanda para conversar tete a tete, como disse o amigo Richard, com autenticidade. Edson, você incorpora e não vê nada? Eu vejo. E aí, que problema? Ah, então não vou falar mais com teu guia porque você vê, porque a maioria das pessoas não vê. Então tá. Então fala com um guia com as pessoas que não vê. Simples assim. Eu sou semiconsciente, eu vou me fingir? É simples. Então, quando há esse contato mediúnico, é muito difícil a pessoa entrar em processo de mistificação. É muito difícil a pessoa entrar em processo vamos dizer, de misticismo, de fingimento. Agora, quando a pessoa acha que ser um bandista é só acender vela num dentro de casa, que você pode cultuar sua umbanda dentro de casa, o Rubens Saracen já falava isso, né? Mas sem trabalhos de desobsessão, sem trabalhos. Cultua como cultua Nossa Senhora, num canto da parede, como um evangélico faz aí as suas orações. Pode, qual que é o problema? Desde que você não comece a chamar espírito ou fazer coisas assim, tranquilo, eu não estou aqui achando na vida das pessoas. Ok? Mas quando você começa a cultuar dentro de casa, uma umbanda ou alguns lugares, que não precisa ser uma umbanda, mas que é uma coisa mais familiar, a tendência é cair na bagunça, porque como é que você vai encrasurar um espírito como um chaveiro que vai resolver os teus problemas particulares, desde o emocional, do psicológico ao material? Será que um mentor da Sagrada Corrente de Umbanda vem para isso? Ou vem para ajudar as pessoas num conjunto social, moral, ético? Eles podem até ajudar uma pessoa materialmente, arrumar um trabalho, isso, aquilo, mas vai ser sempre ao coletivo. Eles visam a caridade ao coletivo, não a caridade a seu medianeiro, porque é médium dele. É meio estranho. E quando a gente trabalha muito com a espiritualidade sozinho, sem auxílio e obedecendo apenas os guias, é muito arriscado. Tem muita gente que vai escutar, vai ficar brava comigo, mas é muito arriscado. Tem muita gente que fala, eu aprendi tudo com o meu mentor. Então tá. Aí a pessoa me convida para a corrente, eu não falo nada, fico até o fim, não estou citando o nome de ninguém. Aí eu vejo que o guia é pior do que a pessoa. Aí eu olho assim, muitas das vezes até não é fingimento, eu estou vendo o coitado do guia ali no lado, tendo o sacrifício de ajudar as pessoas, mas ele não controla o ego do médium, tão entrulhado de posse, porque ele acha que o guia é obrigado a resolver a vida dele. E outra, o guia tem o mesmo pensamento do médium, né? Tem o mesmo compasso psíquico do médium, tem os mesmos preconceitos, tem as mesmas falhas. É estranho, é muito estranho. E repito, na maioria das vezes não é fingimento, mas quase sempre são pessoas que começaram na Umbanda ou em alguma doutrina espiritual e acharam que deveria se desenvolver sozinha e que o mentor deveria falar tudo. Não é bem assim que funciona, não.
Mas não é mesmo. Mas para quem achar que é, continue e que Deus abençoe. Eu não estou aqui criticando ninguém, estou respondendo uma amiga. Valeu, amiga? É o meu ponto de vista, tá? Posso estar errado, provavelmente, para você, ou não, tranquilo. Um amigo chamado Rafael Miranda, vou responder só essa, tá, Rafa? Boa noite, Edson. Boa noite, meu irmão. Até quando, com T, influencia a nossa condição física em coligação com os nossos mentores? Exemplo, obesidade e pessoas que praticam esporte saudável. Olha, meu irmão, não é o que entra pela tua boca, é o que sai. Então, não é o que você faz que aproxima os teus mentores, é o que você nutre, que distancia ou aproxima. Tem pessoas paraplégicas, aleijadas, cegas, mudas, surdas, que são médios. E muito bons, por sinal. Tem até pessoas com problemas psicológicos e até psicomotivos que não deixam de ser médios. Qual que é o problema? É só separar as coisas e a pessoa médium que tem essa, vamos dizer, esse declínio, se autoajudar e se perceber a mais de que a doença e de que a enfermidade. Então não é uma obesidade, não é e que isso não é um problema ser obeso, mas não é um problema, vamos dizer, corpóreo que vai limitar a influência de uma entidade. Se ela vai irradiar o nosso cérebro, ela não vai irradiar o nosso dedo apenas, ela vai irradiar o nosso campo energético que vibra do nosso corpo físico, ela não vai vibrar só na nossa carne, entendeu, Rafa? O que limita os mentores a se comunicar com nós é o nosso tino moral, é a nossa visão mediante a espiritualidade. O que limita os mentores a nós, encerrando hoje essa live, que eu não falei muito, tomara que sirva, se não servir tranquilo as pessoas, não estou aqui realmente como dono da verdade, e não sou dono da verdade, nós temos uma fé pretensiosa. Eu achar porque sou do axé, ou da casa espírita, ou da casa de Umbanda, um evangélico é inferior a mim porque ele anda com um livro grosso embaixo dos braços. É eu achar que porque eu trabalho com Exu e faço oferenda e faço ritual, o mesmo Exu que talvez eu trabalhe não possa estar nesse exato momento protegendo o pastor protestante, possa ser também médio do mesmo Exu que eu trabalho, um padre. Isso aí é uma fé doente, mas fazer o quê? As pessoas acreditam nisso, eu não posso fazer nada. E os seus mentores, coitados, né? Eles têm que se afunilar ao que as pessoas acreditam. É a mesma coisa eu querer trabalhar no gênio do seu Exu de Tranca-Rua, que é muito difícil, que nem o meu. É a mesma coisa eu querer ter a paz do seu Tanakai, que é um espírito que eu amo muito, eu gostaria de ter a paz dele. Sempre calmo, na linha. É ele, mas não é eu. É simples assim. É a mesma coisa eu querer ter a intelectualidade do seu Criptos. É ele, não é eu. Então eu sou eu mesmo, eu faço a minha parte, Rafael. Agora, o que limita os mentores é o nosso senso moral em viver com o outro, independente da religião que nós pertencemos. É a nossa integridade ética, daquilo que nós nutrimos. Será que Jesus Cristo é só meu? Será que Oxalá é só meu? Será que minha casa que toca tambor, que faz rituais, é mais poderosa do que aquela que não toca nada, só sineta? Será que a minha Umbanda de Rubens Saracenes, ou a de Norberto Peixoto, ou a de W.W. Mate Silva, qual é a melhor? Porque eu sou sacerdote? Porque eu boto um pano amarelinho na cabeça? Ou será que a Umbanda do Nordeste, os tambor de Minas, né, outras Umbandas que tem por aí são inferiores? É tudo a mesma coisa. Então, começa a limitar os nossos mentores como a gente concebe a nossa fé pela sujeira do nosso umbigo e pela remela dos nossos olhos. Por isso que os mentores sensatos, não só da Umbanda como da doutrina espírita, pedem e sugerem reforma íntima, fé raciocinada, ama próprio e o mínimo que for de educação, sem impor condição ao achismo e ao estado do outro. Mas até que isso aconteça, meu amigo, o que mais o Edson vai ouvir, que eu não fico chateado, não estou dando letra, não sou homem para isso, nem médium para isso, é ouvir os médiuns bons, pessoas com uma grande mediunidade, se auto-bocoitando e se duvidando. Porque estão indo em lugares onde tem dirigentes que se o médium não incorpora, ele não presta. Que se o médium não se finge, não mistifica, não dá gargalhada, não gira, ele não tem mediunidade. Isso é muito grave. É muito grave. Se o médium não percebe nada espiritual, parece que toda a corrente vai isolando ele, porque todo mundo da corrente não vê nada, incorpora com poder, com força, são médios com missão.
Fica difícil, meu amigo. Então, a minha meta aqui nessa live é dizer para os médiuns, não precisa ver, não precisa incorporar, nem perceber os espíritos. Se teu caráter, tua ética, tua índole, tua integridade na religião que tu segue é íntegra, na integralidade de você se doar com amor, com certeza não só o seu mentor, mas até o mentor do Pai de Santo, até os mentores que você até não acredita, podem vibrar na sua mediunidade quando você trata alguém com carinho lá na porta do terreiro, quando você trata dando bom dia, boa tarde, boa noite na rua, quando sentado no ônibus ou no Uber você conversa com alguém, dá um conselho vindo do nada, do teu coração, que é preenchido de amor, e do teu mentor. Está ali, e você não percebe. E dentro do terreiro você está sempre bem, está sempre na paz, está sempre disposto. E vai trabalhando até que um dia você começa a perceber os teus mentores do jeito que tem que ser, não do jeito que as pessoas impõem, porque infelizmente, não todas, mas está crescendo cada vez mais a farsa e a mistificação. Pela carência, pela ansiedade e pela infeliz escolha da conveniência. Valeu, meus amigos. Boa noite, vai ficar gravado aqui, depois eu vou postar no Face. Este ano, creio eu, que será a última sobre mediunidade. Agora eu vou começar a fazer muito e pegar a fundo nesse processo de depressão, nesse processo de bipolaridade, que é mais a minha área, até profissional, mas eu vou sempre tentar falar de uma forma que ajude as pessoas. Ok? Fiquem com Deus a todos. Muito obrigado. Boa noite, bom dia, boa tarde, porque depois vai para o YouTube. Muito obrigado a quem gostou e quem não gostou também. Muito obrigado. Fique com sua verdade. Tá tudo certo. Valeu.